Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Deus entregou. A entrega de Deus ao pecado. E, como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos apresenta uma das expressões mais severas do juízo divino: a entrega à mente reprovada. O termo grego utilizado aqui para sentimento perverso é adokimos nous, que literalmente significa uma mente inaprovável, reprovada, inútil para discernir o bem. É uma mente tão corrompida que não serve nem mesmo para os padrões mais básicos de moralidade. Isso não se refere apenas à prática do mal, mas ao fato de que a própria capacidade de avaliar o bem e o mal foi afetada pelo juízo de Deus. O contexto de Romanos, capítulo 1, mostra uma progressão da entrega divina. Primeiro, aos desejos do coração, versículo 24. Depois, às paixões infames, versículo 26. E agora, a própria estrutura da mente, no versículo 28. Esse é um juízo profundo, pois atinge o âmago da razão humana. O ser humano, criado à imagem de Deus com capacidade racional e moral, passa agora a chamar o mal de bem e o bem de mal. Isso ecoa as palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamem bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. É importante perceber que Paulo fundamenta essa condição no fato de que os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus. O verbo grego traduzido por se importar, dokimazu, também tem a ideia de avaliar, examinar cuidadosamente. Em outras palavras, os homens deliberadamente rejeitaram a revelação natural de Deus. Eles viram a glória de Deus na criação, lá em versículo 19 ao 20. Mas recusaram a conhecê-lo e reconhecê-lo também. Como consequência, Deus o entrega a uma mente que já não pode mais discernir o que é justo. Essa mente reprovada se manifesta em uma lista de pecados que Paulo descreve nos versículos seguintes. Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31. São 21 características que compõem uma sociedade entregue à impiedade: injustiça, malícia, avareza, inveja, homicídio, engano, malícia, difamação, ódio a Deus, insolência, soberba, arrogância, invenções malignas, desobediência aos pais, insensatez, deslealdade, falta de afeição natural, implacabilidade, crueldade. Este catálogo é abrangente e inclui pecados públicos e privados, também sociais e familiares, mas também intelectuais e morais. Tudo isso é fruto de uma mente dominada pelo pecado, onde a consciência está cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo não está falando aqui apenas de alguns indivíduos, mas de sociedades inteiras que se afastaram da verdade de Deus.
No Antigo Testamento vemos exemplos disso. Gênesis capítulo 6 escreve uma geração que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. No versículo 5. O resultado foi o dilúvio. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, lemos o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa é a anarquia moral resultante de uma mente reprovada. Sem Deus como padrão, tudo se torna relativo e caótico. Além disso, Romanos capítulo 1, versículo 32 mostra que essa corrupção não termina na prática do pecado, mas na celebração do mesmo. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse consentimento ou aprovação é a celebração do pecado como algo digno, natural, até louvável. É exatamente o que vemos em nossos dias. O pecado não é apenas praticado, mas promovido, incentivado, institucionalizado e legalizado. Esse é um dos sinais mais claros de que uma cultura está sob o juízo divino. Como disse Robert Charles Sproul, a pior forma de juízo que Deus pode aplicar a uma nação é deixá-la entregue à sua própria vontade. Não é necessário que Deus envie o fogo do céu, basta que ele remova sua mão e o homem se destruirá sozinho. Esse é o retrato do homem sem Deus, um ser irracional, moralmente corrupto, intelectualmente reprovável e espiritualmente morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Por isso, é fundamental que a Igreja compreenda essa doutrina com seriedade. A solução para essa depravação não está na forma moral, política ou cultural. Está somente no Evangelho. Como Paulo diz no início de Romanos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. A única esperança para uma mente reprovada é a regeneração operada pelo Espírito Santo. É necessário nascer de novo, como diz em João, capítulo 3, versículo 3. Nos próximos tópicos veremos como essa soberania divina se manifesta também no endurecimento dos corações, como no caso de Faraó, e como isso se encaixa perfeitamente nos propósitos eternos e justos do Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o peso dessa realidade e glorificarmos ao Senhor por sua justiça.